se enxergam direito o vídeo. Se não enxergar, eu tenho aqui, eu faço eles na hora, né? Porque a internet está ruim, que vocês não têm noção, fica caindo, né? Todos os casos, me digam se está dando certo. Deixa eu compartilhar a tela. É um vídeo que eu tenho. Dá para enxergar, né? Tá carregando. Tá, dá para enxergar, sim. Vamos ver. Muito bom, pode continuar. Esse enxerto ali, ele não tem áudio, né? Uma pena, né? Que em si tem áudio, eu vou postar no YouTube esses enxertos, não sei se vocês escutam alguma coisa, mas eu acho que não. Em si, essa é uma enxertia fina, né? Então tem que pegar, e você pode usar para enxerto de mesa. Esse tipo de enxertia que tem uma pega muito boa. Tem que deixar 2D, ó, medir ali o tamanho que se precisa quando se vai fazer a cunha, né? Esse é o enxerto fino em si. Sempre como vai a gema, né? Fazer a cunha, que a pega bem melhor nesse formato. Pegar a gema do cavalo, né? Se for enxerto de mesa, se for enxerto de normal, não precisa em si, né? Ali, ó, faz no sentido normal a cunha, né? Não sei se dá para ver direito, tá travando. Faz o enxerto normal, a cunha normal, né? Pode ver que tá fino, tem que afinar bem. E, né, agora inverte a cunha em si. Ela tá travada que não dá para enxergar direito. Ali, ó, como ela tá fina, né? Agora tem que inverter a cunha, se faz o corte em cima, né, da enxertia em si, o corte ali, e se inverte o corte. Essa enxertia fina, ela tem uma pega enorme. Os enxertos que eu fiz nesse tipo de enxertia, ela teve, para ter noção, saía seiva do lado de cima do enxerto. Não entendi o porquê ainda, mas o pegamento é enorme nessa enxertia. Eu acredito que é porque não abre muito o cavalo. Eu acredito. Não sei se seja isso ou se é porque encosta as partes de cima no cavalo, né? Mas é enorme a pega desse tipo de enxerto. Tive 90% de pega nesse tipo de enxertia. Só que o inconveniente desse tipo de enxertia é que ela quebra muito fácil, porque é estreitinho ali, né? Tem que ser muito bem encostado no cavalo. Ali, ó, como que ela tá fina, né? Em si a gema, né? Ela fica bem fininha, estreitinha. E sempre a favor da gema em si. Ali está o cavalo, ó como que ele vai ser cortado, né? A gema ali. E a gente racha o cavalo sempre a favor da gema. E perto da gema, a gente mede o quanto que a ponta do enxerto chegue perto da gema, né? Aí ali corta, né? Dá para cortar também com a faca, que ficaria um enxerto até melhor, porque a tesoura em si, ela fere o enxerto. Tem que abrir bem o cavalo, porque esse enxerto ele quebra muito fácil a hora de colocar dentro ali, no cavalo. E sempre casca com casca, ó, por causa dessa ligação E, ó, ele encosta perfeitamente a parte de cima e dos lados, ó, nesse formato de enxertia. E depois é só amarrar,
em si, né? O enxerto. Que o amarrio do enxerto, né, se for um enxerto de mesa, tem a probabilidade de dar para fazer isso, né? Desse formato de amarrio em si, né? Agora, no cavalo, um pouquinho diferente, sempre atentando de olhar quando a gente amarra que tenha, que encoste muito bem e que seja casca com casca, né? Dá para ver ali que ele encosta a parte de cima, né? Talvez é por isso que sai até seiva da parte de cima e tem um pegamento bom, porque ele tem uma hidratação muito boa da gema em si, né? 2 passadas ali para amarrar, 2 passadas do barbante e depois aperta. Que esse formato ele não deixa afrouxar quando a gente vai para dar o segundo nó, ele não deixa afrouxar o que a gente apertou, né? E depois corta, né? E esse seria, dá para fazer um enxerto de mesa nesse formato, né? Que depois eu vou ensinar como parafinar, ou se não, um enxerto normal, né, no cavalo. Mas nesse formato é muito bom a pega. Assim, ó, podem ver ali como encosta, né? Mas é muito boa a pega nesse tipo de enxertia. Agora eu vou mostrar outra enxertia, né? Que é a em formato de H, né? Vamos ver se vai, né? Porque... Deixa eu aumentar aqui. Essa daqui em formato de H, né? Ele não ficou tão bom porque o cavalo, eu usei um ramo que eu já tinha podado há alguns dias, ele está secando, então ele não tira a casca facilmente, né? Porque o intuito dessa enxertia não é retirar lenho, e sim ficar entre o floema e o xilema ali, que se fala, no caso, o lenho e a casca da parte de fora, para ter um pegamento ótimo. Esse enxerto também, eu tive um pegamento muito bom. Os enxertos que eu ensinei aqui, eu tive um pegamento muito bom, só que pena que não descasca da forma certa esse cavalo, porque está seco, né, em si, né, não tinha uma planta para mostrar em si, né, mas no modo geral é assim, tu vai ter que tirar a casca, e quando ele está começando a brotar, ele tem a casca mais grossa, é super simples de tirar a casca, ela tem que, ó, nesse caso não sai bem a casca, né, em si, do cavalo, a gente custa. Isso acontece também em enxertia que a gente faz quando o sol passa por gêmeos, né? Assim, junho, nos cavalos que eles têm a casca ainda grudada. Mas nesse é só para mostrar mais ou menos como é que é a enxertia, não ficou lá aquelas coisas, esse enxerto, né? Mas se deve levantar a casca, né, em si, né, dos dois lados, é em H, né? E a gema vai ali no meio. Então, a pega dele é fenomenal porque tem em si a ligação da seiva que sobe aqui e desce, de um jeito ou de outro ele vai se ligar, né? A gema em si, a gente corta 1 centímetro para cima e 1 para baixo, né, da gema, e a gente desquina, assim, ela chanfra ela, no modo que ela encaixe embaixo ali ali 1 centímetro, e passa ali a faca para formar esse chanfro. E o segredinho é atrás nivelar a gema, né? Agora vai na outra parte ali que vai ser cortada. Né, em si. E a parte de trás precisa ser nivelada. Ali um cortinho ali, né? E nivelar a parte de trás para ela encostar perfeitamente no cavalo. Então, assim,
ela vai ficar hidratada com o cavalo e a parte ali da descida da seiva, aquelas trocas, elas vão formar o calo, né? A gente coloca ali no cavalo, pena que esse não deu para tirar bem a casca, né? Mas coloca ali embaixo, sempre olhando a posição da gema, que fosse a favor do cavalo, como vai as gemas do cavalo em si, né? Porque senão ele não vai brotar. E o que acontece? Ó, eu volto a nivelar, porque não ficou perfeita ali. Eu não gosto de rachar a gema, porque ela desidrata muito fácil, e nesse formato ela não desidrata, se mantém hidratada e ainda tem uma soldadura muito boa. Só que isso é usado em cavalo grosso, que não daria para cortar e fazer enxertia, porque ele vai sentir, né? E nessa enxertia é só levantar a casca. Então, se der errado o enxerto, ele cicatriza a casca e deu, né? Ele não vai sofrer com fungo e coisa do tipo dentro do lenho em si, né? Claro que não se pode encher desses enxertia, né? É só para mostrar que é para cavalo mais grosso, né? E o que acontece? A casca, ela vai passar por cima, né? Se deve tirar o excedente ali, ó, a parte que sobra da casca, né, em si. Ó, a parte que sobra da casca, né, em cima da gema, que não pode. E depois, se a de baixo, nem tanto, né? Porque ela não vai atrapalhar a gema no crescimento dela. E agora vai se amarrar. Primeiro se amarra as pontas, né? Que então elas vão pressionar em si a gema com a casca, né, do cavalo, a parte das trocas. Então a gente amarra ali com Bem, pessoal. Amarra o enxerto, né, de um lado, bem amarrado, né, apertando, e depois o outro. Ah, e outra coisa, ali se deve sempre deixar uma folga para que pegue a enxertia, porque se encostar a casca do cavalo, a casca da gema, para fora do cavalo, não vai ter pega na enxertia. Sempre tem que ter uma sobra do cavalo em si, cobrir toda a gema, né? Tem uma sobra ali, porque então vai cicatrizar, caso contrário, ele vai pegar se não bater a casca com casca, né? Ela tem que mais antes sobrar corte, né, área do cavalo, do que a gema sobrar para fora. Ali o amarillo, né? Primeiro dos dois lados, né? Que o segredo disso é tu manter a gema sempre apertada e depois em cima da gema. E tem que apertar de verdade, porque a gema está inteira, então ela não vai querer encostar no cavalo, né? Porque o cavalo não é lascado, é a casca normal. Então sempre se deve atentar de fazer no chato do cavalo, no meio das duas gemas, né? Então ali tem até um valo, né? Uma baixadinha, que é o lugar onde é que encostaria a gema perfeita. E passar duas vezes para fazer amarrar, né? Apertar bem e depois cobrir com um papel ou alguma coisa do tipo para deixar a gema hidratada, né? Nessa enxertia. Que ela tem uma pega muito boa, essa enxertia. Tá, vamos para a próxima, que é o enxerto no meio. Esse eu aprendi no grupo Fanáticos, né, com um produtor de uva do Rio Grande, né? Ele ensinou, só que esse enxerto eu não tentei ainda no inverno. Eu fiz ele de janeiro a março, que é a época de enxertia deste enxerto,
Até agora pegaram, vamos ver se brota, não sei. Mas só que ele me relatou casos que é um dos melhores enxertos, ele faz também no inverno, essa enxertia, e é um dos melhores efeitos nesse formato de enxertia. Ele falou que tem 90% de pega nessa enxertia. Eu usei o mesmo cavalo, né, vamos supor ali, só que para mostrar. A enxertia ali, ela vai ser feita a favor da gema, né? Agora não aparece, mas tem que se rachar o galho do cavalo no meio. É por isso que se faz na época de janeiro a março. Só que agora também se faz essa enxertia, né? Ali, vamos se dizer agora. E a hora que ela começar a brotar os cavalos, a gente corta a parte aérea, que ela já tenha formado o calo, né? E ela vai começar a brotar. É por isso que eu achei interessante essa forma de enxertia em si, né? Deixa eu aumentar aqui, porque não foi. Ó, faz a cunha normal na gema, né? Rachou o cavalo ali no meio das dois nós, né? Faz a cunha normal no cavalo. Só que, antes de cortar a parte aérea, tu deixa porque tu vai ter que cortar também do lado da gema, para ter encostia, porque é no meio do cavalo, né? Ó, faz a cunha normal, né? Ó, e agora corta ali do lado da gema, né? Porque também vai encostar no cavalo essa parte. Os dois lados. E agora, né? Tem que segurar, nunca colocar a mão em cima dos cortes, né? Porque se colocar a mão em cima do corte, não vai pegar enxertia, né? Ó, tem que segurar onde é que tem a casca, cortar e colocar dentro do cavalo. Só que ali eu vou cortar um pedaço, né, porque ficou muito comprido. E a gente vai colocar dentro do cavalo mesmo. Gente, uma invenção. Que o problema dessa enxertia é tu ajeitar na forma certa de bater casca com casca. A gema em cima não vai bater casca com casca. O importante é tu deixar a parte de baixo, aquele parte onde é que tem maior área de colar, batendo casca com casca. Porque a gema em si não nasceu para ir dentro de um cavalo, né, de um ramo de cavalo. Então, aí que reside o problema. Mas batendo as cascas embaixo, ó, que eu fico ajeitando, quando bater o casca com casca, agora eu corto para mostrar como é que ficou, né, em si a enxertia, ó. Ela bateu casca com casca, ó. Casca com casca embaixo e a gema em cima não bate toda. Mas o importante é embaixo em si. Ele falou que dá para fazer no inverno, eu agora estou fazendo alguns testes, né, e depois tem que amarrar, né, ele utiliza borracha para amarrar, né, mas só que eu usei barbante e ele cobre com em si folhas, né, na época que ele faz as enxertias, né, mas agora não tem folha, então ele falou que é para cobrir com papel. Mas essa enxertia, eu acredito que seja boa porque em cavalos que, por exemplo, a gente pode aumentar em muito a pega da enxertia com esse método, porque no cavalo tu pode fazer um cavalo fino, em si tu pode fazer desenxertos, né? Não apenas um na ponta e o outro ali no meio, né? Que seria uma alternativa, né? Estragar o cavalo não vai, porque se não pegar a gema, depois ele cicatriza, né? Em si. Mas o que acontece? Eu vou mostrar aqui o outro, eu vou mostrar aqui o outro enxerto, né? Que é o inglês complicado do lado, né? O enxerto fino, ele também serve para o 572 em si, né?
Mas o enxerto em H é em especial para o que seria de gema, né? É em especial para o 572, porque ele solta muita água, então a gente não pode cortar, né? O enxerto no meio, para o 572, ele vai mais, vamos ver agora, né? Que eu tenho vários feitos desse tipo. E agora vem o inglês complicado do lado, né? Que foi um dos melhores para o 572, né? E depois eu vou dizer o que se deve fazer na enxertia em si desse cavalo, né? Porque o 572, ele no inverno, ele não entra em dormência, ele está vivo em si, né? Vamos ver se vai. 200 anos por aí. Ah, porque está indo outro vídeo, é por isso. Ali, ó. A gente tem que escolher sempre ver esse tipo de enxertia, até deixa eu pausar o vídeo para falar. Esse tipo de enxertia, a gente tem que ter a noção que tem que ter o ramo com uma gema mais alta que a enxertia. Então, assim, quando o cavalo vai começar a brotar, ele vai puxar seiva, aquela gema dele. E puxando seiva para a gema dele, vai passar pela gema que a gente enxertou e vai brotar também aquela. Foi com essa enxertia, eu tive êxito de 100% nos enxertos. Só que por burrice minha, eu fiz 5 enxertos porque eu achava que eu ia perder o material com essa forma de enxertia. E, infelizmente, foi um dos melhores enxertos que eu fiz. Só que, claro, vai depender de uma faca boa, da época boa, de tudo bem feito. Mas eu vou continuar o vídeo para vocês verem como é que é feito. A gema tem que fazer o corte no chato do cavalo, né? Faz o corte como se fosse normal, como se fosse de gema, né? Faz o corte inclinado, né? Ali, ó, tira a parte do cavalo. Mas isso num cavalo, isso é um enxerto aéreo, né? Ou não é enxerto baixo esse, é um enxerto aéreo, né? Em ramos de cavalo muito forte, ou um cavalo que cresceu bem, né? Para não ficar ali cortando e perdendo material, e depois a gente faz a lingueta ali do inglês complicado, né? Pega o material, a gente tem que pensar sempre numa gema que não seja muito arqueada, porque ela vai bater em cima da outra, ó. Dá para fazer mais baixo? Dá, né? Mas assim, só para mostrar como é que é, não pode ser muito arqueada ali, né? Porque ela vai bater na outra. Em si, ó, ela fica nessa posição. O enxerto é um pouco estranho, mas a pega é enorme, né? Sempre olhar contrária à gema, esse corte, né? Esse chanfrado ali ali, ó. Tem que chanfrar. Tirar a parte ali, né, de trás em si. Tem que tirar, cortar bem. Tirar ali, sempre o segredo da enxertia é tu tirar um pouquinho da parte de trás, para ele formar o calo. Né? E ali fica um pouco de... E colocar ali, ó, medir onde é que vai para fazer a lingueta, né? Um pouquinho para cima da metade, a gente faz a outra abertura, né? Para fazer o inglês complicado. E coloca ali, ó. O importante é bater casca com casca também, esse, não muito para fora, né? O cavalo é melhor que fique para dentro do que para fora. A casca da variedade em si, né? Senão não vai pegar. E esse tem que amarrar muito bem. Isso. Se não amarrar,
ele não pega, porque ele tem que ser muito bem mais amarrado forte, porque a gema custa encostar no cavalo, e olha a posição onde é que ela fica. Né? E o segredo dessa forma de enxertia é o quê? É pegar, deixar a gema brotar e depois curvar o ramo do cavalo e nunca cortar antes do ano que ele entre em dormência. O meu erro foi cortar as enxertias todas antes dele entrar em dormência. O único que sobrou foi aquele que eu me toquei e deixei ele entrar em dormência. Ali o amarrilho tem que ser muito bem amarrado, né? E depois pode cobrir com plástico ou fazer o processo ali que eu vou mostrar para a parafinagem em si, né? Que é o processo de parafinar a gema antes de fazer enxertia, né? E tem que deixar depois o cavalo brotar em si, né? Depois que brotou o cavalo, ele vai, no caso, sugar a ceia e vai brotar essa gema, né? Depois vai dobrando, ou não deixando nunca mais alto que a gema, né? Os brotos da gema, porque senão o cavalo vai tirar força, sempre virando para baixo, e tirar só a parte do cavalo quando ele entrar em dormência. Então, ali a gema já fez formação de calo e não vai morrer, né? Esse que é o segredo dessa enxertia. Ela tem uma pega muito boa em enxertia aérea, isso dali. É muito boa, né? E aqui eu vou mostrar, né, uma forma de enxertia de parafinagem, né, que facilite muito o trabalho, né, que fica ali amarrando e fazendo tudo. Claro que a parte de baixo do cavalo em si precisa amarrar, mas essa é uma parafinagem simples que é usada para cobrir enxerto de mesa e aí as enxertias no modo geral, né? Ô, Gabriel, Se usa vela em banho-maria ali, né? Dentro da por tigelinha, né? De um se recipiente, né? algum cavalo em raiz é E o melhor do que que o outro, acontece? tipo Vela mesmo, o de quebrar e 572, o colocar dentro ali 766 nesse ou não? recipiente Isso é aqui, né? indiferente. E depois o que a gente faz? A gente pega, pode colocar um pouco de água dentro Ô, aqui, Gabriel, né? De recipiente, para a vela você ficar reparou mais por para cima, acaso né? se algum E depois que está cavalo em raiz quente é melhor do em que o outro, si, tipo né? o A gente vai 572 ou o colocar a 766 gema, ou não? Ou isso é a indiferente? gente corta no tamanho que a gente vai ocupar a gema em si, né? A gente corta, coloca, ali ó, corta do tamanho que precisa, e coloca dentro ali da parafina, né? Claro que com a utilização de um alicate, né? Para não queimar os dedos, dentro da parafina, água. Sempre. Para esfriar a gema. Parafina, água. Sempre fazendo esse processo 3 vezes, no mínimo, que então ele vai formar uma camada em cima da enxertia, muito boa que não quebra. E o intuito disso é facilitar a não desidratar a gema, porque no formato de enxertia normal, ó, e agora pode-se fazer a cunha, no formato de cobrir o enxerto normal, eles deixam a gema de fora, porque ela não consegue arrebentar o plástico, né? E nesse formato não, ela arrebenta facilmente a parafina, e ela fica, enquanto ela não brotar, ela está ali cobertinha, né, com a parafina, né? E pode olhar ali que fora, dá para fazer normalmente a cunha, e a parte onde é que não é feita a cunha, ela fica protegida pela parafina. Ali está o modo de como parafinar o enxerto de mesa, né? Só que em cima não precisa ser muito comprida a gema, e se coloca dentro da parafina, né? Sempre cobrindo o enxerto e eu amarro, né? Os testes que eu fiz foi amarrado
para ter um êxito maior, né? Se for com alicate ou com a enxertia mesmo de mesa e viveiro, é diferente, né? E água, sempre, né? Coloca ali parafina e na água. A água fria, né? Que é para endurecer a parafina e esfriar a gema, porque se for muito quente ela morre, né? Mas em banho-maria não precisa se preocupar em relação à temperatura, porque ela não fica muito quente. O banho-maria com água, né? A água ferve e a parafina ali com a água não consegue ferver porque as temperaturas são diferentes, né? E parafina ali, ele fica coberto sem precisar se estressar com plástico, que embaixo mofa, e embaixo dessa parafina não mofa. Depois que o enxerto formou o calo, no enxerto de mesa, eles parafinam de novo, só que mais para baixo, para proteger do sol. Ali a gente faz os cortinhos no enxerto de mesa para formar a raiz, né? E o que forma a raiz não é a gema, e sim a cicatrização, né? E ali, só para mostrar como é que fica a enxertia coberto, sim, com a parafina, né? E uma coisa que se deve atentar nessa enxertia ou em qualquer enxertia que entrou o assunto antes, né, era o corte do barbante, né? Quando é que eu vou cortar o barbante? O barbante a gente tem que, de todos os enxertos que eu fiz, né, eu percebi que o barbante a gente tem que ter um cuidado total para cortar. Nunca se deve cortar a favor da gema ali ou onde formou o calo, porque a gente vai estragar o enxerto sempre nas costas do calo, né? No modo geral, assim, como nesse caso, sempre nas costas da gema. Nesse caso, a gente vai cortar o barbante, porque assim a gente não estraga a enxertia, né? E o que acontece? Nessa com parafina, é muito difícil dar fungo embaixo da parafina. Na de plástico, é muito fácil entrar fungo, porque fica bolsas de ar. E o fungo vai querer se alimentar daquela coisa ali que está meia morta, meia viva, porque se ela tivesse no cavalo, ela teria uma circulação de seiva maior. Mas no enxerto de mesa, ele está ali desprovidinho, coitadinho, porque é um ramo que colocaram em cima uma variedade que está querendo formar o calo em si, né? É emendar como se fosse emendar uma pessoa com outra, né? Então, a probabilidade de dar bactéria e fungo é enorme. E a mesma coisa acontece no enxerto. Então, com a parafina, ela fica grudada bem rente à casca do cavalo, a fungo é dificílimo acontecer. E outra que é a temperatura, né? A temperatura em si, que a parafina tá, ela vai matar alguns tipos de fungo, né? Na sua maioria de casca, né? Mas é muito boa essa parafinagem ali para enxertia, né? Claro que depois, quando a gente enxerta num cavalo, a gente tem que cobrir a parte onde é que não tem a parafina, mas no modo geral, onde é que tem a gema, é muito boa. E assim a gente não precisa se preocupar em si se está estrangulando a gema ou está fazendo alguma coisa na gema, né? Porque fica livre, né? Eu fiz vários enxertos de gema lascada no meio nesse processo, né? Parafinei, depois lasquei a gema e pega aqui mais ou menos. Eu não gosto muito de enxerto de gema normal, né? Que é aquele lascada e colocada embaixo. Eu gosto daquela da gema inteira, porque não desidrata tão fácil. Mas fazendo com a parafina pega bem melhor, né? E agora acabou, né? Vamos ver se tem alguma pergunta, né? Do pessoal. Não sei se tem alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta, então, referente a... Você falou em parafina, eu tenho muita cera, tenho abelhas, né? Já foi feita experiência nesse sentido? Fazer, em vez da parafina, botar cera? Olha,
Eu utilizei cera de abelha apis, né? Mas não vi diferença nenhuma, assim. Eu não sei. Porque, assim, a parafina em si, eu acredito que a temperatura... Pode ser que tenha alguma diferença, talvez, no enxerto de mesa, porque no enxerto de mesa eu não fiz, então eu não sei te dizer com cera de abelha. Mas no enxerto normal ali, eu parafinei a gema que eu ia enxertar, não vi diferença. Assim, bem pouca, né? Porque o processo é tudo igual, mas eu acredito que talvez tenha uma diferença, porque é um produto que as abelhas em si, elas usam própolis e outros produtos, né? Que antibióticos, eu acredito que no enxerto de mesa tem uma pega bem melhor, eu acredito, não sei, porque eu não testei, então não sei te dizer. Ok, então. Mais alguma... Eu achei que o esquema com a parafina fosse totalmente diferente, e agora eu vi que é bem fácil. Penso eu que se a gente levar essa parafina até um enxerto de borbulha e passar com um pincel ali, também daria certo, né? Não deixando ficar muito grosso, conseguindo levar essa parafina numa vasilha quente até lá, poderia que dê certo também, né? Olha, eu sinceramente, né, a ideia da parafina em si, né, que eu não sabia que dava para utilizar isso, né, foi um dia assistindo um vídeo de agora eu não sei se é russo, eles têm aquelas ideias mirabolantes que são incríveis, né. Ele estava mostrando que se fazia esse processo com a parafina. Ele levava, aonde ele fazia, enxertia a parafina, aquecida com o que eles chamam, tipo, o botijão e as coisas ali para aquecer a parafina, né? Ele aquecia ele aquecia na roça, assim, na onde é que ele fazia as enxertia, né? Ele escolhia a gema, ia lá, passava na parafina água e fazia os enxertos, né? E como a gente é fundo de quintal, não é grande produção, porque o cara, ele tinha uma plantação de uva enorme, né? A maioria, eu acredito que era húngaro, talvez, não sei. O cara era de uma região ali, falava umas línguas estranhas, né, em si. Mas ele mostrou essa técnica e eu fiquei, assim, até de boca aberta ver como é que ele cobria o enxerto, né? Ele fazia enxerto aéreo desse formato, ele fazia enxerto daquele de chão nesse formato, de tudo quanto era tipo. Digo, vamos experimentar. Quando eu vi êxito, né, que eu fiz a metade dos enxertos com parafina e a metade sem, e pegou bem mais com parafina, digo, o negócio é diferente, né? E só que a parafina em si, ela é um pouquinho difícil porque a hora que ela saiu do calor, da temperatura que ela necessita, ela endurece. Então, para passar nos enxertos é complicadinho. Eu já tentei de tudo quanto é forma, mas não tive muito êxito, né? Mas formar fungo embaixo de parafina, nunca vi. É muito bom, assim, o enxerto com a parafina. Mais alguma pergunta? Então, você acha que o melhor enxerto para fazer no 572 seria aquele em H, né? Eu achei que ele ficou bem raso, mas eu acho que é essa a finalidade dele mesmo, ser um pouco mais raso para ser aplicado no 572, para não chegar muito no cerne dali do 572, para ele não chorar muito, então, né? O segredo da enxertia em H ali, dessa gema, ficar raso, porque é entre as duas cascas que tu vai colocar a gema. É ali o segredo. Tu raspa a gema na parte de trás, ela vai ter cola com a parte do lenho do cavalo, e em cima ela vai encostar com a parte da outra. Então as trocas são mais rápidas. Esse enxerto é um enxerto muito bom. Mas o enxerto para o 572 mesmo é o de inglês complicado do lado. Esse para 572, que ele não dorme no inverno, ele não entra em dormência, e ainda tem que arcar ramo e fazer esse tipo,
É o melhor. O Ercion, ali de Brasília, eu acho que ele mora, não sei. Um dia no grupo ali, ele relatou o mesmo problema que eu tive, né? Que os cavalos 572, ele foi fazer enxerto baixo, morreram tudo, né? E eu falei com ele, digo, mas aconteceu a mesma coisa, a gente não sabia o porquê. E é porque encharcava-se, né? Então, o 572 é um cavalo que ele tem muita raiz forte e joga água. O melhor seria de inglês complicado ou de gema ali. Ou até aquele de rachar o cavalo e colocar a gema no meio, né? Esse também não é ruim, mas só que são para ramos mais altos, né? Não lá embaixo, né? Que tem que pegar um machado e crucificar quase o cavalo para fazer enxertia, né? Mas esses três ali são muito bons para o 572. Mais alguma pergunta? Ok, Silva. Não deu para ver bem direito o inglês complicado ali. Ele ficou. Você rachou o cavalo também? Ou só abriu para encostar no lenho? Espera ali que eu vou mostrar aqui, eu vou ligar a câmera, eu vou mostrar em si como é que é o inglês complicado. Vamos ver se vocês enxergam alguma coisa, né? Que é esse que é o fator, mas eu vou mostrar o inglês complicado. Deixa eu ver onde é que inverte a câmera nesse negocinho. Aqui. Terminar a câmera. Vou ver. Não foi? Ali. Agora foi, né? Dá para enxergar, né? Ou não? Ok, Sim, dá para dá ver. para ver. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui no computador. Mas o que tá dando? Ah, é duas. Ali, ó. Ah, ele ficou de lado, mas Dio, que coisa ruim. Oh, agora deixa de lado. O inglês complicado em si, né? Vamos ver se eu acho um cavalo um pouquinho mais grosso. Aqui, ó. Não sei se dá para enxergar. O inglês complicado tem que fazer o corte. Deixa eu ver se dá para ligar a lanterna. Não vai. Vamos ver. Dá para enxergar alguma coisa aqui? Agora não está vindo imagem, que bonita. Ali, ó. Tá travando que eu... Aqui, ó. Tem que cortar em si. Cortar. Ó. Assim. E retirar a casca, ó. Até chegar no corte. Podem ver que aqui é amarelo, né? Que tá ele esse corte. Vamos ver, ó. Tem que cortar aqui e tirar a casca, né? Ó, tirar bem a casca, nivelar o cavalo aqui, o cavalo, e depois, um pouquinho para cima do meio, fazer lingueta, ó. Ali, né? Pegar a variedade em si, que a gente vai ocupar, né? Vamos ver se eu acho uma... Aqui eu acho. Cortado o tamanho que precisa. Né? Aqui. Dá para enxergar direito, tá tudo travado. Cortar em si. Aqui, ó, tem que cortar assim, ó. De lado, o cavalo, ou a gema, né? Ó. Ó, contraia a gema, ó. Não sei se dá para enxergar. A gema tá aqui, ó, a gente cortou para cima, ó. Bem cortado. E agora a gente vem e
tira para formar tipo uma lingueta aqui em cima, para formar a cicatrização. Agora a gente vem, daria o cavalo um pouquinho mais para cima e faz a lingueta do inglês complicado, ó. A gente ergue um pouquinho, dá para descer mais um pouco. Aqui deu uma rachada porque é material tudo seco, né? A gente vem, pega o cavalo, a gente vem e coloca a gema aqui, ó. Só que de preferência tem que ficar um pouquinho pro lado, assim, batendo as cascas, né, para ter uma cicatrização boa. E depois tem que amarrar, né? Batendo, não sei se dá para enxergar. Alguma dúvida ou como é que é para fazer, porque tá escuro, né? Mas, ó, ele tem que ficar do lado para encostar aqui e aqui, ó. Só que tem que ser, amarrar bem, né? Para apertar, para conseguir a pega muito boa. E depois a gema, né, que tá virada no sentido, vai brotar e formar em si o broto que vai puxar seiva para esse. Deu para entender? Ok, eu entendi. Ah, tranquilo, agora sim. Alguma dúvida a mais? Que bom que ninguém tem dúvida, né? No caso, agora a gente vai falar ali que não sei se está ainda na linha ali, o Fábio pediu da incompatibilidade de cavalo, né? Agora eu vou mostrar aqui os cavalos mais ou menos, né? E a gente vai ter uma noção em si, porque o que acontece? A incompatibilidade dos cavalos, né, está diretamente ligada à genética que ele tem e às variedades que a gente usa em cima, né, dos cavalos em si, né. E na Itália, eles têm uma vasta ideia disso, né. Eles já têm uma ideia, pelo material que eu já li, de testes italianos, né, algumas variedades, elas têm preferência de cavalo em si, porque se adapta aonde ele está, né. Por exemplo, esses cavalos antigos aqui, né, que eram o Rupestis e a Riparia, cada um, ele era utilizado variedades de vinho, né, vermelha, assim, preta, né, casca preta, e a Riparia para casca branca em si, né, não que ela seja branca no total, mas o Rupestis é mais avermelhado. Os híbridos aqui deles, eles deram muito bem para uvas de vinho. Cabernet Sauvignon, né, hoje em dia, ela é ainda enxertada nesse cavalo aqui, que é o 101.14. Ainda é muito utilizado porque é um cavalo que retira vigor da copa e alta produção, mas no sentido da Cabernet Sauvignon seria a qualidade de fruto, né? Que é muito boa ainda, né? Agora vem a parte que era das variedades. Todos os híbridos, na sua maioria, os híbridos de cavalo, de variedades de moscatel, né? Moscato, e variedades de brancas, tipo a Malvasia, italianas, né? Eles preferem todos os híbridos que tenham Berlandieri. Berlandieri é uma família de cavalos que é originária dos Estados Unidos, são de áreas calcárias, só que eles tu não consegue fazer enxertia, eles não aceitam enxertia. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram cruzamento
com cavalos da época, né, que eram ripária e rupestres, e saiu uma nova leva de cavalos em si, que seria o 420A, usado para a Itália. A Itália e todas as uvas moscatéis, eles usam 420, e nesse caso ele é ripária com Berlandieri, né? Mas daria, não sei se aqui no Brasil eles fizeram teste com esses outros cavalos, né? Que são os híbridos de mesma família, né? E o que acontece? Se pode usar também nas variedades moscatel, que é uma febre aqui no sul, né? Que em certas regiões ele regride, como aqui. Há outro que é o SO4, também é um híbrido de Berlandieri com ripária, né? O 5BB, mesma coisa, né? Então, essa família em si é muito utilizada para fazer enxertia da Itália, né? E essas uvas que são moscatéis, né? A outra família seria de Berlandieri com rupestres, né? Que também tem compatibilidade, porque o que tem compatibilidade com as Malvasia e agora esqueci o nome, os moscatel, é o Berlandieri em si, né? Não é o cruzamento de rupestres ou ripária, é o Berlandieri porque ele é de local calcário, né? E tem uma compatibilidade muito boa com uva branca, né? Então, ele tem maior compatibilidade com essas uvas, mas o 420 ainda é o melhor para se usar na Itália, né? Tem melhor compatibilidade que os outros, mas não que não se use o Paulsen, né? Aqui no sul eles usam o Paulsen, que é um cavalo que aceita muito bem enxertia, só que ele tem o problema de dar fungo de raiz e morrer facilmente, né? Em relação àquele zebu, que é o 572, e os cavalos de IAC, que são parecidos mesmo com um gado muito rústico, né? O Paulsen, ele não tem... Agora, em áreas um pouquinho mais frias, ali não. Ali ele resiste melhor, mas em áreas mais quentes ou úmidas, o Paulsen regride e morre, né? E a maioria, por exemplo, a Cora tem uma compatibilidade, eu fiz em vários cavalos, e o melhor foi em cima do Paulsen, né? Porque ela tem sangue da ancestral, assim, porque a Cora é a rúbia com a Moscato Bailey, né? A Moscato Bailey é uma moscatel em si, que é híbrida da Bailey, uma uva americana, com a Moscato de Hamburgo, né? Feita no Japão. Esse cruzamento, então, a Cora herdou aquela característica de moscatel em si, né? Ela é preta, mas tem aquela característica de ser chata de gostar do Paulsen, né? Os híbridos de Berlandieri. E ela vai bem melhor no Paulsen do que nos outros cavalos. Aqui, né? Eu não sei nos outros locais, né? E aqui estão os outros cavalos, né, em si, que o mais usado no Brasil foi o 106-8, né, que é a ripária do Traviú, que teve um aceito muito bom para Niagara Rosa, né, porque ele aporta cor ao fruto, não é por causa da compatibilidade em si, mas sim a coloração de fruto, porque no mercado a Niagara Rosa, se ela tinha uma coloração como a utilizada no 572, a Niagara Rosa no 572 ela não aporta tanta coloração. Já no ensino 766, que é um filho do 106-8, a Niagara Rosa pegou mais coloração, né? Então ela tem uma aceitação melhor pelo mercado. Mas não que no 572 ela não vai bem melhor no 572 do que nesses dois cavalos, né, em si. Os outros ali eu não pesquisei em si, porque a gente não encontra, a maioria é só cavalo de IAC e Paulsen, né, para a gente fazer teste, né. Então, os outros a gente não tem nem noção, né, do que daria e qual é a compatibilidade em si e para que servem. Mas, o que acontece? Cada região é cada região e a gente tem que avaliar isso, né? Então, uma coisa que vai bem aqui
no Nordeste é outra coisa, até, para ter a noção, até entre vizinhos. Aqui o Paulsen não vai. No meu vizinho, a terra é diferente, o que ele plantou foi o melhor que veio, né? O 572 não desenvolveu tanto quanto o Paulsen, então ali se vê a diferença apenas de terreno para terreno, né? Então, é aí que se vê a diferença. Mas, no modo geral, aqui eles usam Paulsen para tudo, só que o Paulsen não é o melhor para tudo. O que acontece? A gente vai utilizar o Paulsen para uva, moscatel e Malásia em si, né? E por exemplo, 572 para uva americana, aqui, né? Já em outras regiões se inverta, né? Como o senhor ali que é da região de Jales diz, eu não sei, né, porque não fui para lá, dizem que a Itália é enxertada em cima do 572 e lá produz um monte, né? Ali eu não sei, né? Mas a Itália aqui para nossa região em si, eu percebi que o nosso cavalo não está indo bem. Eu já fiz alguns enxertos, né? Alguns regrediam. O único que ela fica em cima é no Paulsen, né? Mas eu não tinha o 420, né? A hora que eu consegui enxertar em cima daquele, talvez naquele a gente consiga alguma coisa. Mas as outras variedades, por exemplo, a Isabel no 572 vira um monstro, né? Produtiva e mas muito adaptada no 572. Mesma coisa a Bordeaux. As uvas americanas ensinam o 572, elas dão um vigor e uma força muito boa. E a uva americana, ela precisa de um cavalo com 572 que tem força, né, para a produção. Já outras variedades, como as novas ali da Embrapa, aquelas eu não sei dizer ainda qual é a compatibilidade com o cavalo. Mas, assim, no modo geral, aqui eu observei, aqui, o cavalo 571/6, que é um híbrido de baia com vinífera, foi o melhor para uva fina. Mas é teste de primeiros anos, a gente não sabe dali para frente. 572 eu não me agradei, mas isso é aqui. Talvez em outra região mude. Por exemplo, a Núbia do 571 é um monstro, né? Que quando as formigas tiravam broto, ela brotava, vinha com um cacho. Mesma coisa a Patrícia Dourada, no 571. No 572 estão lá que pequeno não desenvolve e ainda ela tem problema de folha, né? Doença na folha, muita doença na folha. Então, tem variedade que a gente tem que testar e cada região tem um tipo de compatibilidade por causa de solo, clima e outras coisas do tipo. Né? Não sei se querem mais alguma coisa. Ou... Silvia, a Pinot Noir, que eu tenho essa variedade agora aqui, qual seria o Paulsen melhor, o cavalo melhor aí para ela? Já tem um parecer, né, para nossa região? Olha, aqui, porque assim, a gente é muito novo na experimentação das uvas em si, saber qual é o melhor cavalo e ver qual é o melhor cavalo. Porque a gente faz teste, né? O pessoal aqui do grupo, um experimenta num cavalo, outro no outro, e reparte aquela ideia, né? Não, nesse cavalo foi melhor, e a gente vai fazendo os testes e vendo qual é que vai. Mas assim, ó, a Pinot Noir, ela é uma uva da região ali da França, né? Lá eles usam o Paulsen, eles usam o SO4, e só que tem algumas uvas, por exemplo, um fato interessante, um dia na internet, né, porque a internet, assim, no Facebook, não me lembro se era no Facebook e o YouTube, não me lembro em qual. Eu comecei a conversar com um cara, né, e trocando de ideia, ele me contou um italiano, né, porque o italiano, né, a gente é criado em italiano, então a gente entende um pouquinho o que eles falam, né. O cara, ele comentou e falou uma coisa interessante que eu não sabia.
Por exemplo, a variedade Sangiovese, que é uma variedade italiana, qualquer cavalo, a produção é baixíssima. Ela precisa de um filtro, que é uma variedade da mesma região da Toscana, que é a Trebbiano, né? Eles pegam o Paulsen, enxertam a Trebbiano e depois em cima a Sangiovese. Então eles têm um monte de produção da Sangiovese, não regride, porque não está em cima de um cavalo, então eles usam um filtro. Eu fiquei até boba, digo, meu Deus, né? Porque eu nunca que eu ia de saber que uma variedade dessas precisava de um filtro, né? E ele falou, não, realmente eu uso a Trebbiano, a Sangiovese e não vai em cima de cavalo. Precisa um filtro. Mas talvez aqui no Brasil é diferente. Claro que no Brasil eles não têm uma produção muito grande de Sangiovese. Talvez seja por isso, por esse problema, talvez. Em relação a Pinot Noir, eu não sei dizer qual é o cavalo ainda, porque teria que olhar a variedade em si. Tem algumas características da variedade que tem maior compatibilidade com os cavalos. Mas, no modo geral, eu acredito que o Paulsen daria. Ou se não, dá para enxertar em cima de uma Niagara rosada para não perder o material e futuramente fazer o enxerto, descobrir qual é o cavalo que usa na Europa, fazer o teste e enxertar aqui no Brasil, né? Mas, na sua maioria, os europeus estão há 500, 600, 1.200 anos na frente de nós de cultivar uva. Então, eles têm já todas as manhas que precisa para uva. Então, na sua maioria, os cavalos que são usados na Europa são aqueles usados aqui. Só que aí vem um problema, né? É a condição de solo, é aquelas condições. E assim, se tu for ver, a maioria de agrônomos, eles não fazem muito essa pesquisa, né? Alguns que eles acham que é só enxertar em cima e deu, mas tem uma diferença brutal em uma planta e em outro cavalo. Mas a Pinot Noir, eu acredito que no Paulsen, eu acho, não sei. Eu acredito que vá bem, né? Eu teria que descobrir qual é o cavalo que usa na Europa para fazer os testes aqui, né? Ou se não, no 571/6, que também é um cavalo que é híbrido de vinífera, né? Eu acho que ela pegaria bem em cima. Não sei dizer, mas a gente teria que dar uma pesquisada em si, né, nesse cavalo, para saber qual é o certo. 571, qual que você falou? 57166? /6, /6, Tá. é um cavalo do IAC com o nome de Jundiaí. Ele é um cavalo híbrido de uma irmã tipo da Itália com uma variedade ali da Venezuela, ali nessas regiões ali, Vitcaribaia, eles chamam, né? Ele é muito bom para pérola da terra, onde é que tem pérola da terra. Ele desenvolve muito bem e, assim, as variedades finas em cima desse cavalo vai muito bem. Assim, a gente percebeu, nós aqui do grupo, que esse cavalo vai muito bem para as variedades mais finas, né? Não sei quais ainda, né, mas... Então, eu tenho a Niagara aqui, branca e rosada, alguns pés, eu vou enxertar ali para não perder o material até que a gente descobre, né? E outra coisa, Silvio, você falou que a coloração quando ela está na brotação, que é bem visível, né? Que também tem, como é que é? Compatibilidade da coloração, é isso também? É que assim, ó, na sua maioria, também aprendi ali, né, trocando ideia, né, com o pessoal, na sua maioria, para tu ter uma compatibilidade grande, o broto do cavalo em si, com o broto da variedade, tem que ter uma coloração quase que igual, né? Cavalo de broto branco vai bem em variedade de broto branco, mas claro que existem suas exceções em si, né? Porque pode olhar as variedades de moscatel, na sua maioria tem broto branco, algumas avermelhado, mas elas vão bem no Paulsen, né? Mas pode olhar que, por exemplo, a Itália tem um broto mais
Amarelado, ela vai bem no 420, né, que tem um broto mais daquela cor, né? Então a gente tem que olhar a compatibilidade do cavalo pela coloração de broto e pelo formato em si da folha, né? Que se bate a mesma característica, a compatibilidade é quase que total, né? Mas tem as suas exceções. Por exemplo, o quê? Que variedade que eu posso dizer? Tipo Isabel com 572. A Isabel ela tem um broto esbranquiçado, né? E o 572 também é um broto esbranquiçado, né? Então, dali de ver a Bordeaux, mesma coisa, né? Por que que as uvas americanas em si vão muito bem no 572? Porque a coloração de broto é parecida. E essa seria uma característica que daria para olhar na escolha do cavalo em si, mas tem as suas exceções, não dá para usar toda a regra, né? Para fazer a escolha. Mas nisso tem bastante ideia, né? Por exemplo, a Núbia, no 571, que tem um broto mais amarelado, mais avermelhado, ela foi muito bem. A Patrícia Dourada, a mesma coisa, né? Porque o broto delas tem essa coloração. Já a Patrícia Dourada, no 572, o broto é mais esbranquiçado, né? Mas em si, a Patrícia Dourada, a Patrícia Dourada seria a Rosa Linda, né? O nome verdadeiro. Ela tem uma coloração de broto mais avermelhado em si, né? Então, dali a gente tem que observar essas compatibilidades por causa disso, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Ok, para mim está tranquilo, satisfeito. Certo. Há mais alguma pergunta? Eu só queria lembrar, né, na verdade, de que tudo isso que foi falado, todo esforço em fazer uma enxertia também implica na escolha da gema e da onde você conseguiu aquele material. Se aquela gema durante o ano todo não foi bem nutrida, não foi bem formada, não vai adiantar nada tudo isso. Então, pelo simples fato de conseguirem uma gema de uma determinada variedade, não é porque vai haver um sucesso na enxertia. Vocês têm que ver da onde chegou esse material, e muitas vezes a gema está morta. Vocês fazem tudo direitinho, tudo certinho, mas se a gema tem algum problema lá, não vão conseguir alcançar o sucesso. Uma gema bem formada, e tem que ser também observado o seguinte: tem variedades que nem a moscatel de Erevan, ela tem uma gema enorme, uma das maiores. Então, e ela tem que estar bem formada. Você olha, você tem que perceber que ela está quase na iminência de brotar, está exatamente no ponto. Esse é um detalhe que a gente tem que observar, a escolha da gema e a origem também. Complementando ali sobre a questão da Pinot, estava vendo aqui o Mille tem enxertado ela no Paulsen na casa dele. Se consultar nas publicações dele, vai aparecer lá uma foto da primeira safra aí. Só que é aí que vem aquela questão que a gente tem que pesquisar em si, né? Porque na Itália, né, em si, duas variedades em si que começaram a chamar infelizmente, de câncer, né? É a Pinot Noir e o Paulsen, né? Porque o que acontece? O pessoal, eles começaram a cultivar em si tudo enxertado em Paulsen, né? Se esqueceu dos outros cavalos,
né? Começaram a enxertar tudo em Paulsen, porque ele aceitava qualquer coisa, tinha uma produção até que mais ou menos, mas ele não estava nem ali. Em 3, 4 anos mudava vinhedos, arrancava. E a Pinot Noir, ela foi, por causa da aceitação no mercado do vinho em si, ela foi tirando até variedades autóctones, assim, nativas da região, né? Como no norte da Itália, né, que eu acompanho algumas notícias e coisas do norte da Itália, né, eu percebi que algumas variedades como como é que é o nome da variedade? Ai, meu Deus. Teróldego, né? Por causa dessas variedades ali francesas, ela quase entrou em extinção, né? Por causa da Pinot Noir e essas variedades. Então, é dali. Mas na Itália, eu não saberia dizer que cavalo ainda eles usam, né? Mas eu acredito que seja Paulsen, né? Se produziu aqui, talvez o Paulsen seja uma alternativa, né? Mas a gente tem que pesquisar em si, né? Porque o Paulsen aqui no sul do Brasil, eles utilizam demais para tudo, né? É Bordeaux, é Isabel, é tudo no Paulsen, só que não é bem assim, né? Mas começa a regredir, a gente não tem, depois a gente fala que não tem sorte, né? Mas não sabe que é o problema da enxertia num cavalo errado, né? Eu, quando comecei a trabalhar com mexer, né, que plantar, eu peguei cavalo 571, 766 ou 572 do IAC. Como na maioria das regiões, o 572 ele tem um destaque enorme em crescimento, certeza. O problema é que aqui eu não consegui, em função desses problemas que ele tem, não consegui adaptar ainda direito uma variedade para usar nele. Agora eu tenho Isabel precoce enxertada, que eu vou ver o que vai acontecer nesse ano. O 766, ele agora que eu vou fazer alguns outros testes, porque nas variedades americanas eu não tive sucesso nos enxertos com ele. Já o 571, para mim aqui está sendo bem interessante a resposta e a compatibilidade com as variedades. Eu enxertei, tem Isabel precoce enxertada, que está uma planta bem vigorosa, já esse ano já vai produzir. Já testei Vitória também, enxerto, já deu uma planta bem forte. E esse ano também vou fazer mais testes nele aí para ver compatibilidade com outras variedades aí, que eu acho que é um cavalo bem interessante, apesar de ser pouco usado e divulgado até, ele tem uma resposta bem boa em várias variedades aí que dá para ver que está sendo testado. Em relação ao 766, eu percebi que ele se adapta muito bem à uva de vinho em si, né? Vinífera, eu acredito que de vinho ele vai muito bem em Niagara Rosa, né? Eu acredito que seja para isso. É por isso, e assim, eu tenho enxertado uma Isis no 766, ela não precisa quase de tratamento, ela não sentia quase doença. Eu tive que parar de passar tratamento porque senão ela tinha toxidez em si. No 766 eu acredito que seja um cavalo que aporte muita resistência para as variedades, só que não é todas que vão nele, né? Esse que é o problema. Em relação ao 572, ele vai muito bem para uva comum americana. Para uva comum americana, então ele é muito bom. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado? Pode ficar à vontade.
Bom, aproveitando o tempo, já agradecer a Silvia que mandou as estacas para mim. Vou pegar essas estacas e colocar na areia, na garrafa. Eu queria ver com vocês se vocês usam algum outro método para enraizar, ou só areia mesmo, ou algum substrato. O que vocês geralmente usam, assim, quando vocês recebem estacas? Olha, para eu utilizar assim para fazer estaca, né, para produção uma muda em si de pé franco, né, ou cavalo, né, em si que a gente plante, o melhor é terra normal, sem ser adubada com nada e nem terra gorda, não pode usar. Seria terra de barranco mesmo, seria melhor para formar raiz. Uma alternativa seria a utilização eu não sei como é que você chama, eu acho que é serapilheira em si, é aquela parte de folha decomposta que a gente coloca as variedades, começar a formar raiz nela, quando ela começou a brotar, a gente transplanta pro saquinho em si, de terra normal, sem ser adubada, porque eu perdi algumas mudas, né? Eu pegava terra no nosso quintal, e era terra muito gorda, assim, eu chamo de gorda, né? Mas era terra com bastante humus, e elas regredindo, não fazia raiz, eu não entendi o porquê. E foi ali que eu descobri que era por causa da terra muito gorda. Então, o melhor, areia eu não gosto, porque ela diz, a estaca desidrata, tem que ficar molhando direto. Então, o melhor foi terra mesmo, normal. Ela tem uma pega na raiz bem melhor do que outros tipos. O meu ver, né? Não sei os outros o que eles utilizam. Na minha ideia é essa. Então, eu comecei com areia porque falaram assim, ó, tem que ser uma terra sem nutriente para a planta tentar buscar nutriente e criar raiz o mais longa possível e conseguir buscar esses alimentos, né? Só que eu percebi que ele desidrata mesmo. Muito fácil. Eu já fiz, já enraizei em terra, de barranco, em areia, já em várias coisas, mas o que eu gostei mesmo é enraizar em substrato. Eu usei, acho que o mais barato que eu achei para comprar lá, e a diferença do enraizamento é bem grande em relação aos outros métodos que eu testei, né? Não posso afirmar pelos outros, a Silvia já tem outra opinião, né? No dela foi mais interessante, mas no meu caso eu prefiro o substrato, que é mais interessante, e depois transferir para a terra aqui do terreno mesmo, e tem adubação para daí terminar o enraizamento. Eu achei bem interessante dessa forma. Mas utilizasse qual é o tipo do substrato? É aquele de flor? Porque aqui de fruticultura em si não tem nada, né? Eu tentei o de flor em geral, né? Flor e de produção de fumo em si, que eles chamam, né? Que tem uma diferença no substrato, mas não gostei nenhum dos dois, assim. As estacas, a gente tinha que ficar molhando, e parecia que elas desidratavam, não gostavam daquela, não sei qual é que foi o substrato que tu usasse. Eu tenho que dar uma olhada no... Então, porque o substrato Tem um parece que ele pacote. segura muito, mas muito menos água do que a areia ainda, né? Se eu tô achando que na areia vai desidratar, no substrato, então... Bom, nessa questão ele seca um pouco, mas eu costumo, época que não tá chovendo, ter que molhar pelo menos uma vez por semana. Isso não vai ter como fugir. Mas em questão de enraizamento, formação de raiz, nessa parte eu aprovei, porque uns testes que eu fiz no passado foi bem positivo com o substrato.
E o tipo dele eu vou ter que verificar na embalagem lá, mas eu paguei super barato naquele ali, é um bem simples ali, é o mais comum que deve ter de substrato, e não é para semente, é um pouco diferente lá a formulação dele. O Deixa eu meu perguntar um ali. negócio. Ah, pode. Desculpa, Silvia. Deixa eu só perguntar um negócio. Alguém de vocês já utilizou algum enraizador feito assim por lentilha, por exemplo? Eu utilizei, não foi assim, eu fiz teste, né? Porque eu faço teste de todo tipo para descobrir as coisas, né? Descobrir não, testar em si, né? Porque descobrir, eu já descobri há muito tempo. Tem uma lenda, né, em si, da pera, né? Existe uma pera aqui comum, né, que eles propagam por estaca. Só que a pera é uma nojeira para pegar de estaca, né? Então, os antigos em si, eles ensinavam que tu pegando uma pera em si, fazendo a cova e colocando no fundo milho, ela pegava, né? E tem lógica isso, né? Porque o que acontece? Em si, a planta, quando outra está formando raiz, né? Como o milho, ele vai começar a brotar lá embaixo, a pera está no mesmo patamar, uma se associa com um fungo e com o outro e propicia a formação de raiz, como acontece com a serapilheira ali, que eu não sei como é que vocês chamam, de mato, né, que tem um monte de fungo em si que propicia a formação de raiz, né? Claro, e não material que está querendo se decompor, porque ali ele apodrece de uma vez, né? Mas eu percebi que em relação à uva, a serapilheira ali forma raiz de verdade, assim, forma planta forte de verdade, porque é como se fosse uma inoculação numa criança em si. Se a criança ou qualquer animal não receber o colostro em si, ele vai ter uma deficiência de resistência, né? Porque faltou aquela imunidade. E na uva ou em qualquer se ela recebe no início, quando ela está começando a fazer raiz, os fungos e coisas daquela serapilheira, que é aquela microbiota extensa de uma floresta, ela vai crescer bem mais resistente e mais fácil. Eu percebi isso, né? Mas em relação à germinação, eu já tentei com algumas estacas a tiririca, né? Eu não sei, é uma planta que dá uma toicinha, é uma peste, né? Que a gente arranca e moe no liquidificador e depois passa. Ela deu uma melhoradinha, mas não lá aquelas coisas, né? Mas eu não sei se talvez foi... Porque a gente faz aquelas coisas caseiras, talvez desidrata um pouco, e sabe, a gente não tem tudo equilibradinho, a temperatura e umidade que precisaria ter para fazer uma experiência em si, né? Mas esse é o meu ver, vamos ver os outros, né? Eu fiz aqui com a lentilha. Eu coloquei numa rama só, para eu ver. Eu tinha plantado algumas antes, eu não usei. Eu vou aguardar para ver se, por acaso, como ela foi a última, né? Uma dessa, ela brota primeiro, começa a aparecer raiz primeiro que as outras, quer dizer que funcionou. Mas vamos ver o que vai dar. Esse ano eu estou fazendo dois testes por enquanto de enraizamento, mas como ainda não tenho nenhum resultado, nem sei se vai enraizar, então ainda vou aguardar para depois, se surgir o resultado positivo, daí compartilhar o resultado, porque ainda é muito cedo para falar alguma coisa. Na realidade, a gente não pode falar antes de ter o resultado concreto, né? E é que nem nós, né? Assim, a gente começa a fazer um teste e vê um resultado,
A gente quer primeiro ter os resultados para ver, mas em relação à lentilha, não saberia te dizer. Mas toda planta que começa a enraizar, ela começa com hormônio. E esses hormônios, se tu usar nas plantas, ela vai exercer uma força em si, né? É que nem aquela história ali do milho. Ele começou a germinar, começa a soltar hormônio, ele favorece a germinação, a formação de raiz na pera, né? O resto, não sei, né? Mas a uva eu não uso nada. Eu coloco lá para enraizar e ela enraiza, assim, é raríssima a estaca, só a estaca que desidratou, que foi para o inferno 5 vezes, mais ou menos que não enraiza. E ainda deixei 572 fora no sol. Quase 15 dias. Peguei as estacas e enraizou normal, igual uma que tivesse tirado e colocado para enraizar na sombra, né? Isso também é da variedade em si, né, que custa, mas eu não vi diferença muito, não. Na uva, eu não ocupo muito dessas coisas. A questão de aguar. Eu tenho aqui, numa área de 7x5, que é a minha garagem, é o meu plantio todo. 5x7. Mas eu tenho uma 572, mais um Isabel, um Paulsen. E a cada cova, uma distância de 1 metro, mais ou menos, ela é 60 por 60 por 60 de fundura, centímetros, né? Eu não consigo saber, e eu também não tenho uma regra para isso, não deve ter regra também, mas qual que é a rega que eu tenho que fazer, a periodicidade de cada rega? Geralmente eu coloco uma vez para cada 3 semanas, rego ali, que uns 20 litros d'água, e quando chove, o que vocês me falam? As muda, tu estás falando, porque assim, ó, se for muda, eu regava a cada 2 dias, assim, as minhas, né? Mas naquela terra de barranco, né? As muda. As plantas que não precisa regar por enquanto, né? Deu aquela seca, ele sentiu, dava umas molhadinhas em alguns cavalos, né? Mas a gente não consegue, porque é grandinho aqui o local, né? Mas as mudas em si, elas precisam ser porque elas estão naquele saquinho e desidrata fácil aquela terra, né? Mas as plantas, no geral, é quando chove que elas recebem água, né? Porque elas conseguem afundar a raiz e pegar a água lá para baixo, né? As minhas, né? Não sei os outros, né? Mas eu não fico molhando muito, não. Na questão da muda plantada, eu costumo molhar só entre primeiros 15 dias, se não chover nenhum dia, né? Se chover no meio disso aí, depois disso não molho. Claro que eu já coloco uma cobertura, uma camada de cobertura morta por cima, já que tenha para reter umidade, que depois disso ela sempre fica aquela. Se você for mexer, sempre tá úmido por baixo, né? Mesmo com os dias quentes, né? Então isso ajuda. Mas depois começou a chover, não molho mais. Só mesmo em casos muito extremos, né? Que ficar mais de mês sem chuva, senão deixa que a chuva faça o serviço dela. Desculpa, eu não especifiquei. No meu caso, seria o 572, que está 3, 4 metros já, uma Isabel, que está quase 5 metros, e eu estava querendo saber, assim, a rega, né? Mas é isso aí.